a gente percebe que médium chega a um ponto em que ele atinge, digamos assim, um patamar dele, né? E chega um ponto que ele não avança. E isso é coordenado pelos espíritos. Ele não precisa ter ansiedade em relação a isso, porque há uma orientação espiritual para tanto. Então, o médium aí, com muitos anos de prática e de estudo, chega um ponto em que ele atinge aquele patamar, aquele nível, e ele chega já na reunião mediúnica e vai atuar sem maiores preocupações. Diferente do médium no início, que está em desenvolvimento, aí ele tem muita dúvida, não sabe se o pensamento é dele ou não, ele tem aquela ideia ainda de desistir, será que é meu, será que não é? Então chega um ponto que você supera isso tudo. Se você tiver perseverança, continuar estudando e ir frequentando as reuniões mediúnicas semanalmente, chega um momento em que isso tudo é superado, e aí disse o médium já desenvolveu. Porque ele passou daquela fase de treinamento. É o que Kardec coloca aqui. Que o médium realmente chega a um ponto em que ele já está psicografando fluentemente. Não quer dizer que ele não possa vir a psicografar algo mais complexo. Não é disso que está dizendo. O que está se colocando é que chega um momento em que ele fica permanentemente fluente naquela atividade que ele está desenvolvendo. Ou seja, ele vai escrever com facilidade, ele vai ver um espírito com facilidade, ele vai entrar em transe com facilidade. Kardec usa aqui uma expressão, médium feito, né? Ele já está pronto. Essa é uma parte, digamos assim, mecânica, os espíritos dizem uma parte fisiológica do processo, porque é uma adaptação do organismo perispiritual e físico ao processo do transe. Porque o transe é uma indução psíquica de espíritos que conduz o indivíduo a entrar num estado alterado da própria consciência. Essa expressão é muito utilizada para dizer exatamente que o indivíduo está num estado em que ele não está consciente, mas também não está com nenhum distúrbio, não é? Psíquico. É algo sui generis, ainda por ser definido pela própria ciência. Mas a verdade é exatamente esse encontro de pensamentos, encarnado com desencarnado, médium e espírito, que faz com que ele fique numa condição psíquica tal, e aí o perispírito de um encontrando o perispírito do outro, né, nessa aproximação íntima, a fluência de pensamentos, quer dizer, os pensamentos acabam se misturando e ele psicossomatiza isso tudo, porque o psicofônico pode mudar a voz, o psicógrafo pode mudar a caligrafia, coisas assim. Aliás, eu vou entrar mais nesse assunto de mudança, tanto de voz quanto de caligrafia, no próximo programa. Agora, como estava colocando, esse é um aspecto físico. O treinamento do médium o conduz a um ponto que é o ponto de compromisso dele. Inclusive, nesses casos, naqueles centros espíritas que tem reunião de desenvolvimento mediúnico, o médium às vezes é convidado já para participar de uma reunião mediúnica de atendimento a espíritos sofredores, com médios só experientes. A reunião tem uma outra fluência, porque na primeira, a de desenvolvimento, a gente chama reunião para desenvolvimento de médios, o médium ainda sempre precisa de um suporte maior, ele ainda apresenta muitas dúvidas, muitas inseguranças. É preciso que tenha uma pessoa muito experiente para orientar os médios em desenvolvimento. É uma parte do processo de formação do médium. Qual é a segunda parte da formação do médium? O estudo. Porque treinar faz com que você fique fluente no processo. Desenvolver. Mas aí você precisa se educar, se disciplinar. É o que Kardec fala
continuidade desse item que eu estou lendo, 216. Grande erro de sua parte, do médium, fora crer-se dispensado de qualquer instrução, porquanto apenas terá vencido uma resistência material. O médium não pode deixar de estudar nunca. Isso é um compromisso de vida. A gente tem que estar sempre lendo e relendo. Terminou o livro dos médiuns? Começa. Recomeça. Terminou o livro dos espíritos? Recomeça. Terminou um livro importante na área da mediunidade? Recomeça. De autor encarnado ou desencarnado? Porque você vai sempre assimilar algo mais importante. E estudar também outros temas relacionados à espiritualidade, a conhecimentos gerais que te engrandeçam emocionalmente e intelectualmente. Grande erro crer-se dispensado de qualquer instrução. E, aliás, é um erro que muito médium comete. Que chega um ponto em que ele está desenvolvido, ele fala assim, eu não preciso estudar mais. Mas o estudo, ele não tem a função do desenvolvimento, que é a parte prática. O estudo, ele atua e afeta a questão da formação integral do indivíduo. A formação continuada, que é holística, é ampla, é abrangente. Implica na transformação moral, na disciplina, no esforço para vencer as más tendências, na paciência, na humildade, atrair a presença dos bons espíritos. A gente nunca viu médiuns expoentes dizer que chegaram a um ponto que já sabiam tudo e que não precisa estudar mais. Nunca vamos ver isso na biografia de Chico, de Edivaldo, de Ivone, de Raul Teixeira. Nenhum desses médiuns nunca disse que parou de estudar, muito pelo contrário. Isso citei esses mais conhecidos, mas médiuns sérios continuam estudando. Em casa, no centro, em grupo. É sempre bom estudar em casa e estudar em grupo também, para que a gente não crie ideias particulares, com más interpretações. Mas a gente observa isso, não, tem médios que chegam, não, agora não preciso estudar mais, eu não vou mais, eu só vou para a reunião prática. E abandona o estudo. É o maior erro que ele comete. Porque ele deixa de melhorar a sua capacidade de colaboração com os espíritos, ou o que a gente chama de capacidade interpretativa. Não abandone o estudo. Alguns médiuns chegam a ficar um tanto quanto agastados quando já estão aí com 10, 20, 30, 40 anos de mediunidade. Você fala para a pessoa que ela precisa retomar os estudos. Para a prática mesmo, ela não precisa. Mas para melhorar interiormente e dar melhor qualidade ao fenômeno, precisa estudar. É por isso que a gente observa também uma certa distorção no processo de formação dos médios, porque depois que eles estão desenvolvidos, eles abandonam o estudo, aí começa a criar metodologias próprias, misticismos, esquece os primeiros ensinamentos, começa a idolatria de espíritos. Então, nós precisamos tirar da mente essa ideia atávica de que eu já estou formado. Não existe formação em espiritismo. Não existe curso em que se termine. Os espíritos dizem que estudam na espiritualidade. Quer dizer, depois que a gente desencarnar, vamos continuar estudando. Para que a gente possa compreender a realidade existencial. Lembrando que quando a gente está estudando, nós estamos também ajudando os espíritos que estão ligados a nós, que também não sabem nada acerca da própria vida espiritual que estão vivendo. Porque não é em função da desencarnação que a pessoa já passa a saber tudo. Ela precisa continuar estudando. Então, quando você pega o evangelho e vai estudar, todos aqueles espíritos que estão ligados mentalmente a você estão estudando também. Quer dizer, você está promovendo um trabalho de desobsessão, autoevangelização e evangelização dos espíritos. Então, oração, meditação e estudo é para a vida inteira. Academicamente falando, nós podíamos usar uma expressão das escolas, né? A formação continuada. E que, infelizmente, a gente percebe
que muitos médios abandonam. Não participam de um congresso espírita, não assistem uma palestra, se vão assistir palestra, só palestra de autoajuda, sem desmerecer, obviamente, mas é preciso a gente pegar, além dessas matérias que nos trazem uma melhor reflexão da vida, que são as, né, chamadas de autoajuda, a gente precisa também de matérias mais substanciais. Estudar Livro dos Espíritos, estudar Gênesis, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, que são matérias doutrinárias mais densas. É preciso se dedicar a isso continuadamente. Faz parte da formação do médium, formação integral do médium. Então, nada de abandonar os estudos, é o que Kardec diz aqui. Grande erro. Ele usa essa expressão. E aí ele vai fazer uma justificativa, eu vou continuar a leitura do item 216. Do ponto de vista a que chegou, é que começam as verdadeiras dificuldades. É que ele, mais do que nunca, precisa dos conselhos da prudência e da experiência. Se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe vão ser preparadas. Que é a obsessão, o risco da obsessão, a perseguição de espíritos inimigos da verdade, inimigos do Cristo, que começam a perseguir todo aquele que deseja fazer o bem. E que a gente tem que aprender a ter paciência com isso. Faz parte do nosso progresso espiritual, como enfrentar os perseguidores, os primeiros apóstolos. Interessante essa colocação de Kardec. Do ponto de vista que chegou, é que começam as verdadeiras dificuldades. Ou seja, depois que você está desenvolvido, é que começam os problemas. Por quê? Porque aí você vai entrar num outro patamar de trabalho. Você vai trabalhar com espíritos de escola. Se você mantiver o estudo, a sua transformação, como você já está feito, para usar essa expressão aqui da tradução de Guilherme Ribeiro, já está amadurecido na parte prática, os espíritos vão contar com você nas grandes tarefas, porque eles não vão colocar nas mãos de médiuns iniciantes os grandes dramas humanos. Você não vai ver um médium iniciante entrar em transe psicofônico ou incorporar, como se utiliza a expressão, um líder de falange, um grande obsessor, um suicida de grande perturbação, porque ele não tem condição psíquica para isso ainda. Mas depois que ele está desenvolvido, sim, ele vai ser chamado às grandes tarefas. Os bons espíritos vão contar com ele. E é aí que ele vai fazer um enfrentamento sério nesse trabalho de auxílio com os espíritos superiores. Vai ser levado ao encontro de espíritos inferiores nas regiões umbralinas, vai dar passividade a espíritos sofredores de grande complexidade em reunião mediúnica. É aí que ele tem que estar preparado, na formação continuada. Se ele foge dessa formação continuada, ele entra no misticismo, nas práticas exóticas, que a gente vê muito. Médios desenvolvidos, mas com práticas mediúnicas exóticas, extravagantes, não espíritas. E, incrivelmente, muitos dizem que são espíritas, mas não seguem nada de Allan Kardec, seguem aquilo que lhe vem à mente. Ao ponto de dizer, inclusive, que Kardec está até ultrapassado, André Luiz ultrapassado, Manuel Filomeno de Miranda ultrapassado, porque a pessoa, na verdade, ela quer fazer do jeito dela. Mas é aí que surgem as 1000 armadilhas que vão ser preparadas. Olha como Kardec coloca, vão ser preparadas, ou seja, você vai entrar numa fase diferente. Como um profissional que sai da universidade, e aí ele vai enfrentar os grandes problemas que a sociedade vai lhe apresentar no seu ofício profissional. É assim. Se você vai edificar uma ponte, já vai ser mais complexo do que quando você era estudante. Se você vai atender um paciente pela medicina, já são situações inesperadas na advocacia, e assim em todas as áreas, na odontologia.
A gente tem que sair dessa ilusão de que a gente está pronto. Isso às vezes é mais fruto da vaidade do que realmente da realidade.